relativamente barato. Custa cerca de R$ 80 fazer uma patente no Brasil, para um investidor independente, uma pessoa que não tem empresa, não tem nada. R$ 80 você faz uma patente no Brasil, você faz um pedido de patente no Brasil, você só precisa ler as regras de como escrever direito à patente, se dedicar àquilo. Mas se você é um inventor e você quer botar sua patente e registrar sua patente, você vai correr atrás e vai registrar sua patente. O que eu acho que é difícil fazer lá fora é outra coisa. Você teria que ter um advogado lá fora, tudo mais. Mas pelo menos você está registrando aqui no Brasil, e quando você faz um registro de patente no Brasil, você está garantindo a sua propriedade, o mercado brasileiro. Né? Se você for fazer nos Estados Unidos, você está garantindo o mercado americano. Se você está fazendo na Europa, garantindo o mercado europeu. Então, quando você está fazendo no Brasil, pelo menos o mercado brasileiro, você está garantindo. Você, supostamente, com a patente, você não precisa passar em licitações, porque você está com uma diferencial, uma garantia que ninguém mais vai poder fazer aquilo que você está fazendo, que é o que a patente faz. Então, isso com certeza é uma força para o investidor. O que é difícil, o que se levanta é que, tipo, para uma empresa pequena, depois, se uma empresa grande quiser pegar sua tecnologia e copiar, você não vai ter recursos para brigar com ela na justiça. Isso, com certeza você não vai conseguir. Agora, que isso aí me parece que é uma força para a empresa inovadora seguir em frente, eu acho que é. Então, eu queria dar um pitaco. Eu não conheço exatamente a questão do software. Aí eu acho que é uma questão também da briga legal. O cara trocou uma linha e aí vai brigar na justiça, é cópia, não é cópia. Aí cai na briga do grande com o Davi e o Golias, né? Mas, enfim, conceitualmente, você pode ter um campo ou outro, de repente software não vale a pena, mas um motor novo que você crie, por exemplo, como foi o caso que apareceu uma vez lá comigo, um cara tinha criado um motor rotativo fantástico, interessantíssimo. Ali já não é tão simples fazer uma cópia, entendeu? Você não dá para mudar um pinhão ali e fazer a cópia, ou, enfim. Produtos da área médica também não é tão simples fazer cópia. Então, eu acho que depende muito do segmento, mas eu acho que cai nessa questão de defesa legal da cópia, porque o cara mudou uma linha, aí vai brigar na justiça, você não consegue comprovar, a justiça demora, é lenta, enfim. Mas conceitualmente, como base, a patente, do meu ponto de vista, vale a pena e deve ser perseguida. Obviamente, tem exceções. Obviamente, sempre existem exceções. Em relação às incubadoras, a outra questão que você levantou, a primeira foi patente. A segunda é relativa ao número de empresas que morrem. Bem, essas incubadoras já fazem uma pré-seleção, né? Então elas já eliminam quem vai morrer, ou seja, elas pegam provavelmente, eu não sei como ela faz o processo de seleção, se vê questão financeira, se vê questão de mercado, enfim. Ela já bota um filtro aqui, então ela já mata quem ia matar. Vários filtros. Então, ela mais ou menos, ela acelera, né, o vale da morte, ou seja, que não quer dizer que ela esteja correta, ela está diminuindo o risco, está correto do ponto de vista dela de alcançar sucesso. Mas aquelas empresas que foram colocadas de lado, muitas delas poderiam ter sucesso, né? Mas como ela tem mais de uma e vai priorizar, obviamente ela vai olhar aquela que tem mais condições de sucesso, seja por questões financeiras, menor necessidade de recursos. Porque, por exemplo, se você apoiar uma empresa de TI, de software, você precisa muito menos recursos do que uma empresa de biotecnologia, por exemplo. Então, provavelmente, ela está apoiando empresas de TI e outros que necessitam menos recursos, né? Ou seja, ela já faz uma pré-seleção antes por isso que ela tem um sucesso grande depois, imagino. Esquece a palavra patente quando a gente compara com lá de fora, porque realmente aquilo que tem sigilo estratégico, ninguém tira patente. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é curioso é que nessa hora a grande dificuldade ou a única solução que se enxergava na época para poder fazer com que aquelas pequenas empresas que eram motivadas a aplicar e a desenvolver determinadas coisas para o Estado
embora aquilo que ele estivesse fazendo tivesse outras aplicações, a única solução para eles sobreviverem era o poder de compra do Estado. Quer dizer, o governo garantir que quando ele fez um determinado tipo de coque que servia para fazer um grafite especial para nanotecnologia, ele automaticamente ele estaria sendo garantido que teria uma compra de tanto. Então, essa... Ou seja, você diz o governo americano isso? Não, o governo brasileiro. Isso durante 11 anos. Entre 79 e 90 isso ocorreu no Brasil. Mas então mas sem patente ou com patente? Sem patente. O governo estimulava. Agora, a primeira afirmativa sua me causa uma certa estranheza, porque, por exemplo, o número de patentes no mundo tem aumentado enormemente. Sim, sem dúvida. Coreia... Sem dúvida. Coreia é um ponto fora da curva. China é complicado, né? Tem que ser analisado China em separado. Sim, né? Enfim, mas o que eu digo é o número de patentes. Hoje em dia, as grandes empresas de software do mundo, de tecnologia de informação, têm brigado em cima de patentes. Né? Você viu a briga do iPhone com a Samsung. Então, eu acho agora, que tem seus mercados nichos, por exemplo, a área de farmacêutica, sem dúvida, né? Não, mesmo software. A briga hoje entre a Google, a Microsoft, a Samsung, Android, é tudo em cima de patente. Sem dúvida. Então, algum valor deve ter esse negócio. Compraram, a Motorola foi comprada em função das patentes que ela tinha, não pelo aparelho em si. Então, assim, agora, se tem, novamente, eu acho que essa é uma exceção. É aquela que tem um segredo industrial tão grande que ela não patenteia para não dar visibilidade. Aí pode ser uma exceção. Mas a regra, o que eu vejo no mundo é que o patente cada vez tem mais valor. Aí você fala, a China. Não, a China é exceção realmente. A China copia, quebra tal. Agora que ela está tendo uma massa de patentes, uma massa de geração de conhecimento, ela vai começar a respeitar a patente. Que é assim que eles fazem sempre, né? Então... Agora, para considerar efetivamente para ajuda e não cair tanta gente no Vale da Morte, não ficar pelo caminho, o poder de compra do Estado eu vejo como talvez uma das grandes soluções. Concordo com você que eu acho que o poder de compra do Estado pode ajudar efetivamente aqui, nessa linha que você colocou, do exemplo do coque. Alguém mais tem alguma pergunta? Então eu vou fazer pergunta nessa linha do Estado. Quer dizer, na área de defesa eu consigo ver bem claro a questão de Estado comprando os equipamentos de defesa. Quer dizer, quando você faz um canhão, ou então uma bomba, ou qualquer coisa desse tipo, somente o Estado vai comprar, você não vai botar isso na prateleira e vender às pessoas. Né? Agora, como é que a gente poderia fomentar por exemplo, uma tecnologia voltada para a polícia? Seria possível o Estado, com poder de compra, fazer as compras de... Por exemplo, tem uma inovação, estou botando um projeto na FAPERJ para a saúde, por exemplo. Seria possível a FAPERJ, uma vez que financiou, desenvolver um protótipo e tudo mais, começar a meio que vincular com a Secretaria de Saúde, talvez, ou a Secretaria de Ciência e Tecnologia se vincular com a Secretaria de Saúde para que essa tecnologia possa ser aplicada no hospital, ou coisa desse tipo? Como é que você poderia juntar as secretarias, esses órgãos, de forma que você consiga que uma tecnologia que já foi pesquisada, foi analisada, quer dizer, tem um corpo de pesquisadores na FAPERJ que analisa os projetos que são entregues, né? Então tem um certo carimbo da FAPERJ ali. Tem um protótipo, mas mas mais do que o protótipo, você tem um carimbo da FAPERJ dizendo o seguinte: olha, esse produto aqui nós analisamos, nós dissemos que isso aqui tem uma certa tecnologia interessante que vale para ser desenvolvido. Como é que a gente pode pegar isso aqui e falar, olha, governo, isso aqui foi desenvolvido, nós já botamos recurso aqui, vamos continuar botando recurso, que isso aqui pode dar certo no futuro. Como é que a gente pode fazer um negócio desse tipo? Antes, eu só queria fazer um comentário. Um dos melhores e maiores instrumentos de fomento ao desenvolvimento econômico, a pesquisa, etc., é o poder de compra do Estado. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma lei, que é a Lei 8666, que impede que o Estado use esse poder de compra com esse objetivo, né, de desenvolvimento, que outros países fazem. Por exemplo, os Estados Unidos faz isso direto, todos nós sabemos disso. Então, eu acho que a Lei 8666
teve seu momento quando foi criado, mas já hoje é completamente ultrapassada e é cruel com o país essa lei. Eu acho que o país perde muita oportunidade em função da lei. Dito isto, complica o Estado usar o poder de compra, por exemplo, no caso de uma inovação, um invento que seja bom para a polícia, por exemplo, mas se for um produto muito específico, com uma característica única, que gera efetivos benefícios, seja de custo, seja de resultado, é possível montar uma equação para comprar esse produto. Tá? Não é uma coisa trivial, mas é possível. Aí tem que ter vontade política do Estado para se fazer isso, do governo do Estado para se fazer isso. Mas sim, é possível, né? Mas sempre tendo em mente que essa lei atrapalha, a lei das licitações. Oi. Eu sou microempreendedor, eu apresentei de manhã a minha empresa, a gente trabalha com inovação para o setor de comunicação e vislumbrando esse cenário do Rio, né, desses anos aí que se vem, em termos de comunicação, de eventos, né, como é que eu gostaria de saber se existe alguma linha, né, do governo, da prefeitura, que foque em aproveitar esses microempreendimentos ligados à criatividade, à tecnologia, nos eventos, né? Não só no evento em si, mas na ativação econômica ao redor ou antes dos eventos, né? Para que a gente não tenha talvez essa invasão de grandes empresas, né, do exterior, né? E a gente acaba perdendo a oportunidade de desenvolver esses pequenos negócios, né, locais, de bairros. Existe alguma ação específica para isso? Essa é a minha pergunta. Eu temo que minha resposta não seja muito boa, mas assim, existe de forma difusa, não tem nenhuma, que eu saiba, nenhum esforço planejado do governo do estado ou mesmo municipal no sentido de apoiar as empresas fluminenses, cariocas, sejam pequenas, médias ou grandes. Eu trabalhei muito tempo no desenvolvimento econômico aqui no estado e eu sempre fiz esse esforço de comprar made in Rio, né? E não é simples. Por quê? Por causa da lei de licitações. É sempre uma dificuldade que a gente se coloca aí desnecessariamente. Se coloca não, nos é colocada desnecessariamente. Então, eu não sei, pelo menos não conheço nenhum esforço, nenhum planejamento. O que eu acho ruim, eu acho que deveria ser feito no sentido de suportar e apoiar as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas. Tem algumas ações, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico desenvolveu, até estava lá com o secretário à época, o Compra Rio, que é uma ação pontual, dá resultado, que é juntar grandes compradores com produtores do Rio de Janeiro. E é muito comum a gente ver, por exemplo, pega uma rede de supermercados e chama potenciais fornecedores e faz mesas de negociação entre eles. Ou então pega a Light, enfim, pega a Vale do Rio Doce, grandes consumidores e junta com produtores fluminenses. E os resultados são interessantes, porque muitas vezes, um caso que um cara comprava botas, na Light comprava botas tal, de uma empresa no interior, de não sei de onde, tinha um que produzia aqui do lado. Então ele fechou o negócio, passou por comprar aqui e foi bom para ambas as partes. Mas assim, é uma ação isolada que eu vejo no caso da área de desenvolvimento econômico. Eu não vejo um planejamento como uma política de Estado esse apoio. Mas merece ser pensado e eu acho que mereceria ter uma política dessa. Você vê um esforço aqui, outro esforço ali, o Sebrae também faz muito esforço nesse sentido, mas eu acho que falta fazer mais. Obrigado, boa tarde. Essa questão do companheiro que você falou, eu acho que ele não citou com relação a compra ou distribuição, revenda, né? Você é inovador tecnológico na área de comunicação, não é? Então, seu produto trabalha com formação, né? Você está no outro lado da moeda da globalização, como estamos
patente. É a similaritude que você tem que alcançar. Eu acho que você tem que procurar realmente a questão do incubador, alguma universidade. Não sei se você tem essa verbo no linkar, ou não sei se é isso, mas parece que é um outro verbo, seria similaritude com a globalização. Porque eu tenho uma dúvida também referente a essa micro e pequena empresa. Eu vejo assim, ó, lanchonete. O tanto de freezer que é comodato, né? Um freezer, digamos, na lanchonete tem 3 freezers de Coca-Cola. Mas não precisa abastecer 3 freezers de Coca-Cola para vender. Virou como se fosse comodato. Lá no Pará, por exemplo, eu quero linkar a questão do Pará aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que virou status ter vários freezers de lata. Como lá no Pará, às vezes uma família tem 3 televisões na estante. É normal. É status no interior. Ninguém vai fazer. Então, e o que isso tem a ver com a globalização, com a falta de sucos naturais? Hoje em dia, meio litro de suco, né? Próprio uma limonada, não acho tão fácil. Eu não queria nem que respondesse, mas é só o pensamento, né? A similaritude da globalização, que ocasiona até um afundamento de uma micro e pequena empresa através daqueles freezers velhos que terminam virando uma Opala, que gasta energia pra caramba. Né? E coloca do lado uma chapa quente, então fica muita energia que a empresa termina, né? Falta gestão. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é João Eduardo também. E eu queria perguntar uma coisa: que tipo de suporte vocês têm para uma pequena empresa de comunicação, por exemplo, como o caso do Eduardo aqui? A partir de que ponto vocês dão um suporte a fundo perdido para desenvolver essa empresa, ela sendo tecnicamente viável, tecnologicamente viável? Como é que vocês encaram esse problema praticamente? Porque nós tivemos muita conversa, mas não foi prático o negócio. E esses pequenos empresários aqui têm essa dificuldade da prática, no resultado final realmente. Vou tentar responder aqui, mas quando você diz você tem, eu estou entendendo o governo tem. Né? Ou o que tem o mercado, vamos dizer assim. Bem, se você está nessa área aqui, está desenvolvendo o produto, finalizando, enfim, está formatando, ou seja, estruturando, aí você tem tem editais da FAPERJ, não tem? Aí o Rex pode... Então, os editais da FAPERJ que pode ajudar você a concluir essa fase. Agora, se você já tem um produto, quer ir ao mercado vender, aí você precisa de financiamento,